Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, amada igreja. Querido, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14, aonde estaremos meditando nesta manhã. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso 32 até o versículo de número 42. Amém? Acompanhe a leitura, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 32 até o verso de número 42. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Oremos. Pai, entregamos em tuas mãos esse momento onde a tua palavra será refletida. Rogamos a unção do teu Espírito e pedimos que esta palavra seja relevante à tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, a palavra Getsêmani tem um significado muito interessante. Essa palavra, ela significa o lugar aonde se prensa o azeite. Este é o significado da palavra Getsêmani, o lugar aonde se prensa o azeite, ou melhor, a azeitona para gerar o azeite. Então Getsêmani era um lugar, não é, aonde o esmagamento da azeitona era feito para conseguir então o suco, não é, chamado de azeite, que nós tanto apreciamos. E nada mais sugestivo para aquele momento, não é, aonde Jesus estava prestes a ser entregue aos seus algozes para ser ali esbofeteado, para ser machucado, para ser, não é, levado à cruz, do que, não é, um lugar aonde tem esse significado e esse espelho no nome.
Olha, se Jesus estava no lugar que significa esmagamento, não havia um melhor lugar para ele estar que demonstrasse o período que ele estava passando, porque naquele momento havia na presença de Jesus ali uma condição tamanha de pressão a ponto de ele se sentir sim esmagado, não é? Tanto que a Bíblia diz que a sua alma estava agoniada até a morte. A Bíblia fala, não é, que Jesus tinha momentos ali onde ele experimentava o pavor, aonde ele experimentava a angústia, aonde ele, não é, sentia a pressão do momento, porque todo o pecado do mundo estava sendo colocado sob as suas costas. Então, estar no Getsêmani, estar no lugar de esmagamento, no momento de crise, no momento, né, aonde Jesus estava sendo pressionado, era um lugar muito sugestivo e também um lugar aonde ele sabia que os seus discípulos iriam aprender alguma coisa. Pensem o seguinte: algumas horas depois da leitura desse texto, Jesus estaria na mão dos soldados do templo. Algumas horas depois, Judas viria, não é? Daria um beijo na face de Jesus, identificando-o para os soldados, e ali ele seria levado até aos seus algozes. Pensem também o seguinte: momentos antes desse momento aqui, não é, do texto, aonde Jesus vai para o Getsêmani, ele havia se reunido com os seus discípulos numa grande festa, na festa da Páscoa, aonde ele institui a ceia. E depois que ele celebra aquela grande festa, ele reúne os seus discípulos e vai até o lugar do esmagamento para poder ali fazer a sua última oração antes da cruz. Irmãos, esse momento do Getsêmani era um momento que reflete muito da nossa vida cristã e da nossa caminhada cristã, porque a verdade é, irmãos, que quando caminhamos com Cristo, há momentos de crise, há momentos de dificuldades, há momentos de pressão, há momentos de lutas. E o que o Getsêmani nos ensina sobre esses momentos, que nem sempre na vida cristã são bons, não é? Mas que, segundo as Escrituras, até mesmo no momento de pressão e de dificuldades, o Senhor tem algo a nos ensinar. Vejam bem, que quando a gente começa a ler esse texto, eu penso que o Getsêmani, ele nos revela a necessidade da solidariedade. A caminhada cristã não é uma caminhada solitária. Jesus sai do momento onde ele estava no cenáculo junto com os seus apóstolos, participando de uma festa, e ele vai para o jardim do Getsêmani. Ali ele pede os 12 que fiquem num determinado lugar. Leva 3, leva Pedro, Tiago e João para um lugar mais reservado. Ali ele deixa os 3 e vai, a Bíblia diz que ele se adianta um pouco e solitariamente faz a sua oração ao seu Pai. Mas vejam algo interessante: quando Jesus volta-se para os 3, ele encontra aqueles 3 dormindo. E por 3 vezes a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ora e ao retornar, ele encontra os seus discípulos num estado de sono, dormindo, não acompanhando aquele momento de angústia que Jesus estava passando. Agora vejam, irmãos, que a Bíblia diz que a angústia de Jesus era tamanha que ele suava gotas como o quê? De sangue. Tamanha a pressão que estava sobre os ombros do nosso Senhor, volto a dizer, por causa dos nossos pecados. E aí, naquele momento mais pressionado, naquele momento onde Jesus começa a se sentir sozinho, porque quando está, não é, levando os nossos pecados, ele já sente o peso do pecado sobre ele. Ele olha para os seus discípulos e, ao invés de encontrá-los solidariamente orando por ele, solidariamente orando com ele, ele encontra os seus discípulos
dormindo. E isso, irmãos, é algo que acontece muito conosco, não é? Nos momentos aonde nós precisamos da solidariedade, nós nos encontramos sozinhos. E vou dizer para vocês, Jesus estava com 12 homens aqui, mas naquele momento ele se sentiu solitário, porque somente ele estava se colocando diante do Pai. E ao olhar para os seus discípulos, esperando uma postura semelhante, ele diz para os seus discípulos: vocês não podem orar comigo sequer uma hora? Nenhuma hora vocês podem se dedicar à oração nesse momento de tamanha angústia minha? Não houve da parte dos discípulos uma solidariedade para com o seu mestre. Tanto isto é verdade que depois Jesus caminha sozinho, ele é levado pelos seus algozes, os discípulos se espalham, eles somem com medo de serem presos também, e Jesus solitário é levado à cruz. E isso, irmãos, nos mostra que no momento da caminhada cristã, naquele momento onde você tem uma tamanha dificuldade, aonde a enfermidade bate na nossa porta, aonde você tem um problema familiar, aonde você precisa de uma solidariedade dos irmãos da igreja, dos familiares, dos amigos, é nesses momentos que nós temos que nos apresentar. É nesses momentos que a solidariedade tem que aparecer. E a maior solidão é aquela que você experimenta estando cheio de pessoas ao teu redor. Jesus estava com 12 ao redor, mas estava sozinho. E esse é um dos grandes problemas. Quantas vezes, irmãos, nós esperamos, não é, aquela palavra de solidariedade, aquele abraço, quando você está no hospital junto com um parente seu, quando você está com um problemão e precisa que alguém ore por você e com você, quando você precisa de uma orientação, não sabe o que fazer e ninguém se aproxima para poder te ajudar em algumas circunstâncias. Quantas vezes nos reunimos aqui, várias vezes durante o mês, mas não conseguimos caminhar em solidariedade. O Getsemane nos ensina isto, que a vida cristã é uma vida aonde a solidariedade precisa ser exposta. Precisamos ser solidários, precisamos receber solidariedade, porque este é o verdadeiro espírito de comunhão da igreja. Jesus sentiu na pele a solidão, como nós podemos em algum momento sentir também a solidão. E na igreja, irmãos, ninguém pode se sentir sozinho, ninguém pode se sentir solitário, ninguém pode se sentir, sem estar sendo o quê? Cuidado. E esse é o espírito do Getsemane. Agora, esta outra lição que eu vou passar agora é algo interessante, porque ao mesmo tempo que a vida cristã, ela necessita de solidariedade, ela demonstra também que Deus jamais se esquece de nós, apesar das nossas imperfeições. Porque no Getsemane o que acontece? Jesus chama os discípulos para orarem com ele, e eles acabam o quê? Dormindo, não é? Eles acabam ali, não é? Desfalecendo. E aí Jesus vira para eles, e é interessante, tinham 3 ali com ele. Ele tinha chamado Pedro, Tiago e João para estarem com ele em oração, mas ele se volta só para Pedro, e ele diz, Pedro, olha, vocês estão dormindo. Ele deveria chamar a atenção dos 3, mas ele chama a atenção de Pedro, e não chama Pedro de Pedro, notou? Ele chama Pedro de quê? Simão. Jesus só chamou Pedro de Simão antes, uma outra vez, quando ele havia falado para Pedro que Pedro iria traí-lo. Então, Jesus chamar Pedro de Simão ali, estava demonstrando, irmãos, essa tendência, essa natureza pecaminosa, errada do ser humano, de falhar em momentos, de grande pressão. E a verdade é que até os melhores crentes passam por esses momentos, de vacilo, de erro, de engano.
Você olha para os apóstolos que são chamados de colunas da igreja. Você vê ali Pedro, você vê ali o nome de Tiago, você vê ali o nome de João, não é? 3 dos apóstolos que são colunas da igreja, mas que dormiram no momento que não era para dormir. E Jesus, ao olhar para eles e ao chamar a atenção deles, ele demonstra o seu cuidado para todo aquele que durante a caminhada cristã acabam vivendo momentos de sonolência, momentos de vacilo, momentos de letargia, momentos aonde você se desliga, não é, da realidade espiritual, e aí você demonstra o cuidado de Deus, não é? E você experimenta o cuidado de Deus, e graças a Deus por isso, irmãos, graças a Deus, porque mesmo nos momentos aonde espiritualmente nós estamos dormindo, aonde nós literalmente deixamos, né, de realizar coisas para o Senhor, porque estamos dormindo espiritualmente, o Senhor olha para nós, chama a nossa atenção e demonstra um cuidado incansável. Vejam bem, talvez eu e você, se estivéssemos com alguém trabalhando e essa pessoa dormisse do teu lado, e você fazendo a atividade sozinho, talvez você chamasse a atenção dessa pessoa uma vez. Quem sabe você chamasse a atenção dessa pessoa 2 vezes. Mas Jesus foi mais, irmão. Jesus foi 3 vezes falar com aqueles homens que eles precisavam estar acordados, porque o momento era um momento sério. Pedro vai perguntar a Jesus num determinado momento, não é? Quantas vezes devo perdoar os meus irmãos? 7 vezes? E Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7. Talvez a gente perguntasse, quantas vezes eu vou acordar o meu irmão? 2 vezes? E aí Jesus demonstra com a sua atitude, não apenas 2, mas quantas vezes forem necessárias. E é assim que Deus faz com a gente. A gente dorme no meio da caminhada, a gente cochila, o sono, não é? Que significa aquela letargia espiritual começa a bater, e aí a necessidade de dar uma sacudida, de alguém falar alguma coisa, de você ser de alguma forma pressionado para que você acorde, desperte e perceba que o momento não é momento de dormir, é momento de estar vigiando, é o momento de estar orando. Jesus olha para aqueles homens e diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, irmãos, esse texto fala de solidariedade e fala do cuidado do Senhor. Se você tem momentos aonde você sabe que alguém precisa da sua solidariedade, preste, porque a Bíblia diz, não é, que amor, não é, com amor se paga. E mesmo que alguém faça o mal contra nós, não devemos retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Solidariedade faz parte da postura cristã. E ao mesmo tempo, lembrando que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor não nos abandona. Ele cuida de nós, nos mantendo alertas para aqueles momentos mais complicados. Bem-aventurado é aquele que é repreendido pelo Senhor, aquele que é despertado pelo Senhor, porque demonstra que o Senhor tem cuidado dele. Amém? Então eu finalizo esta palavra dizendo para a igreja que nas crises nós revelamos quem nós realmente somos. Nos momentos de grandes dificuldades, nós revelamos quem nós realmente somos. E nesses momentos, Deus revela também quem Ele é. E assim, irmãos, é que nós vivemos. Como no Getsêmani, como naquele lugar de esmagamento. A vida é uma vida que nos pressiona de diversas formas. E se nós não experimentarmos a solidariedade, e se não percebermos que esse cuidado do Senhor ao nosso redor, é capaz de deixarmos de ter nos nossos lábios o louvor que Deus merece, para ser substituído pela aquele tipo de postura que é de a reclamação,
a murmuração, a lamentação que nos faz afastar-nos cada vez mais do nosso Senhor. Que Deus nos ajude a entendermos esse cuidado e a mostrarmos solidariedade um para com o outro. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos entregar nas mãos do Senhor. Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. E reconhecemos que vivemos num mundo que nos pressiona a deixar os nossos valores cristãos, nos pressiona a dormirmos espiritualmente, nos pressiona, Senhor Deus, a cairmos no erro, a vacilarmos na nossa caminhada. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem contado os nossos passos, o Senhor tem enxugado as nossas lágrimas. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque da mesma forma que o Senhor olhou para Pedro e os discípulos e alertou-os sobre a necessidade de estarem acordados, o Senhor faz isto conosco diariamente. Dá-nos, Senhor Deus, um espírito solidário, daqueles que oram uns pelos outros, daqueles que caminham junto no meio das dificuldades, daqueles que sabem que não se encontram sozinhos, mas existem pessoas que estão caminhando junto conosco. Coloca essas pessoas do nosso lado, que nós sejamos estas pessoas para alguém. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.